Bem-vindos ao canal do Bela Tchau, eu sou Angélica Guiar, hoje é 4 de fevereiro de 2019. Acabei de gravar um vídeo de lição, da segunda lição de língua italiana, se você não viu vai dar uma olhada. E o que eu queria dizer? Eu tô organizando aqui uma série de vídeos e eu vou hoje falar em homenagem a todas nós mulheres, né? Os homens também podem assistir o vídeo, viu, gente? Não é o clube da Luluzinha, não. E eu vou falar de uma coisa, né? Vou escolher, vou ver se vou fazer mais vídeos durante a semana e vou falar sobre viagem, né? Uma das coisas que eu amo é viajar. E eu espero que você também, que está aí do outro lado, tenha a mesma paixão. E eu gosto de tudo, gente, tudo que é relacionado à viagem. Eu gosto de aeroportos, de comprar guias de viagem, mesmo que eu não vou para lugar nenhum, eu compro o guia e leio. Gosto de canais que falam sobre viagem, gosto de documentários dos grandes exploradores. Gosto de viajar fisicamente e mentalmente. E se você está aí do outro lado, se você com certeza tem um passaporte mais carimbado que o meu, aqui não é uma competição, viu, gente? Não é nada disso. Eu só queria passar para vocês um pouquinho da minha experiência, que não é lá um grande coisa, mas com certeza vai ter mais gente, vai ter gente que tem muito mais para contar, e se você tiver uma dica, você pode escrever nos comentários, e eu acho que isso vai deixar bem legal para as pessoas que eventualmente assistirem a esse vídeo, para as mulheres, né? Vou falar de maneira particular hoje para as mulheres, né? Por que para as mulheres? Porque às vezes você tem um sonho e não compartilha, não é compartilhado pelas outras pessoas, né? Você não tem amigos que têm a mesma vontade. E tem também aqueles casos que você tem um ótimo amigo, uma ótima amiga, que vocês se dão muito bem no trabalho, na universidade, enfim, em qualquer lugar, mas você já viajou com ela, fez viagens curtas e não foi legal. Dizem que para você conhecer bem uma pessoa, você tem que viajar com ela, né? Eu não tive muitas amigas assim, porque quando eu fui viajar e as minhas amigas não tinham a mesma disponibilidade de sair, né? Às vezes não curtiam a destinação que eu estava afim de fazer. Então, como eu sempre fui curiosa, eu sempre, né, tá aí nos outros vídeos, a minha história, a viagem faz parte lá do meu DNA, né? Então, sempre, desde os 14, 16 anos, quando eu era pequena, meu pai passava as tardes de domingo com a gente lá no aeroporto de Congonhas, né? Nos anos 70 era bem, como é que eu posso dizer? Se usava, né, gente? Tem gente que vai para o zoológico, a gente ia para o zoológico também, mas meu pai curtia muito levar a gente lá no aeroporto, né? Então, se esse vídeo ficar grande, ficar muito longo, eu espero que você assista, ó, aos pouquinhos, né? Eu não quero. Meu marido fala, às vezes ele não quer nem ver os meus vídeos, que ele fala, tá muito longo esse vídeo. Eu falo, mas você tem que ver para ver se é interessante ou não, enfim. E eu quero falar algumas dicas de viagens para as mulheradas, né? Pro pessoal que ainda está se organizando para viajar, né? Vou falar no caso da Itália. Se você vier para a Itália, vou falar de um modo geral, vou falar em outras destinações que eu viajei e gostei bastante, como é que foi, como não foi, né? E então, tá.
falar para as mulheres, né, assim, as grandes exploradoras, né, desse mundo aí, hoje, deixa eu ver, quando eu comecei a viajar, não tinha tanto, era um pouco assim, como é que eu posso dizer? Eu era um pouco inconsequente? Era. Hoje eu sou muito mais medrosa, mas naquele tempo, quando eu comecei a viajar sozinha, eu não pensava muito, não. A sensação de conhecer um lugar novo e tal era mais forte do que o medo, né? Porque você tem que ter coragem, né, gente, também, né? Hoje, então, a primeira dica que eu digo para as mulheres investir muito tempo na organização da viagem, né? Então, na destinação, o período, a cultura do lugar para onde você vai, como é que eu posso dizer? Também o período do ano, para não acontecer, né? Para não te pegar de surpresa, né? Tenho o meu cunhado que foi para Cuba, achou um bilhete legal, né? Levou a família e tal, só que ele esqueceu, né? Que era um período de furacões, né? E aí chegou, que é setembro, mais ou menos, né? Meu marido avisou, mas ele não quis nem saber. Ele falou: Ah, eu vi lá no coisa que não tinha nenhuma ameaça, e no fim teve, gente. Ele passou. Foi duro, viu? Dormiu lá no chão do aeroporto, destruíram o hotel onde ele estava lá. Então, são pequenas coisas que você tem que, né, fazer conta com isso também. Os costumes, né? Todo mundo quer ser o mais genuíno possível. Eu quero ser eu mesma quando viajo, mas não dá para, né, colocar mini saia num país de cultura muçulmana, né? Então, né, o véu, né, na cabeça, um lenço na cabeça você tem que ter, né? São pequenas dicas que às vezes as pessoas, né? Mulher sozinha em certos lugares, né? Tenho a minha nora que me contou que o sonho dela era viajar para o Egito. E, e ela foi com o cunhado e a irmã, né? E a irmã dela, né? E foi bem complicado. Ela falou que o pessoal agarrava, né? E ela loira, a irmã também loira, imagina. Então foi bem complicado no Egito, né? Administrar essas coisas, né? E ofereceram até uns camelos lá em troca de. Pensou que o cunhado tinha duas esposas, porque ele estava, né, com uma num braço e a outra, a irmã e a mulher e a cunhada no outro. Então todo mundo viu, pensou que ele tinha duas mulheres e falou: Poxa, troca essa daqui por um camelo. E não é, gente, isso não é piada, isso é verdade mesmo, hein? Então tá. Para vocês que querem viajar, escrevi alguma coisa aqui para não me perder, né? Primeira coisa, se você quer viajar sozinha, né? Tô falando para o exterior, mas isso pode servir também, como o Brasil é tão grande, né? Então você tem que, né? Primeira coisa, estar bem de saúde, né, gente? Se você tem algum problema sério de saúde, é melhor se cuidar antes de viajar, né? Então, você tem que fazer um check-up, ver se tem alguma coisa que não está legal. Nós fomos para Portugal com a minha mãe estava legal, tudo legal, aí subi e descia lá dos monumentos, dos lugares, lá dos castelos onde nós visitamos, e daqui a pouco começou a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, no final ela voltou de cadeira de rodas, para você ver que, né, pode acontecer. Então, você tem que faz um seguro saúde, tá? Não é que às vezes pode sair caro se acontece alguma coisa no exterior, e o seguro saúde, gente, é uma besteira. Você vai pagar, desculpa, uma merreca e vai te livrar de muita coisa. Controlar a ansiedade, né? Como eu falei, e organizar bem, né? Levar bastante tempo na preparação dos detalhes, nas pesquisas e tal. Procurar uma mala. Hoje em dia, gente, bagagem
Bagagem é uma questão séria, né? Eu, quando chego no aeroporto, já começo, né, a palpitação, né? Com medo de excesso de bagagem, de ter que tirar as coisas, né? Se você viaja para o exterior, você tem que ser, né, o mais, procurar trazer o mínimo possível. Então, a mala não pode pesar muito. Na hora que você for comprar, você tem que investir, comprar uma boa mala, que não pese muito, né? Porque senão, se você levar uma mala com toda uma estrutura muito pesada, só na estrutura ela já vai levar metade do que você teria que colocar na mala, o peso já vai só no peso da mala, né? Então, você se organiza nisso, procura uma mala, tem aí a Samsonite, tem umas malas bem legais e outras marcas também. No Brasil também eu comprei muita mala legal. Então, você tem que comprar uma boa mala, né? Então, se for na hora de viajar, eu vejo o pessoal, né? E nos anos 70 o pessoal se vestia assim, parecendo que ia para uma festa, para um casamento, né? Era um acontecimento viajar de avião. Hoje em dia é a praticidade que fala, né? Também você não vai. Eu às vezes vejo o pessoal assim, como é que eu posso dizer? Mal vestidos, né? Que dá até uma má impressão, né? Depois as pessoas reclamam se a polícia, se você chega em determinados lugares e a polícia vai atrás de você, porque, né, sabe como é que é? Eles estão fazendo o trabalho deles, né? Então, procura, né, uma roupa legal, escolhe uma cor, né, combina duas cores legais, uma elegância despojada, né, mas do mesmo jeito, ao mesmo tempo, confortável, né, procura tecidos assim naturais, algodão, se for viajar no verão, não viaja de sandália não, gente, porque o ambiente do avião não é idôneo, gente. Eu vejo o pessoal lá descalços, né? Se for tirar o sapato, né? Eu aconselho assim, se tirar o sapato, não coloco mais, porque meu pé já começa a inchar. Isso porque eu viajo com meias, tipo, sabe aquelas Kendall? Eu sempre viajo porque eu tenho problema de retenção hídrica, mas não era assim. Foi com a idade mesmo, depois do Zanta. Então, procura uma meia, né? Uma meia elástica, se você tem esse mesmo problema, ou uma meia mesmo, uma meinha, coloca lá na bolsa, né? Na bagagem de mão, para você colocar à noite, se você quiser tirar o sapato, né? E evita de caminhar de descalço, mesmo que você saiu do Brasil, estava calor, né? Se na tua destinação estava calor, né? Então, coloca lá uma meia, né? Hoje em dia, eu vejo também o pessoal levando, como fala, os travesseirinhos. Hoje em dia, as companhias aéreas têm aqueles encostos que você coloca assim a cabeça numa boa, né? Ergonometria ali funciona, viu, gente? Se você não consegue, né? Uma dica, levar sempre um mecharpe, né? O que é o mecharpe? Vou falar da diferença. Esse é o mecharpe, um tecido leve, né? E esse é um cachecol, que já é um tecido mais pesado, né? Então, esse você não ocupa muito espaço, se você não está viajando no inverno, né? Se for no inverno, tem que ser o E-Sharp, né? Se for no verão, esse aqui, ó, vai te salvar, né? Nós viajamos dezembro daqui da Itália para o Brasil e meu marido ficou bem no lugar lá que estava saindo o ar frio como é que eu posso dizer, do ar refrigerado lá, né? E até nós falamos com a moça, a aeromoça, né? Viajamos agora não me lembro da companhia, mas que era Latam, né? Gostei da Latam. As moças atenciosas e tudo mais. Nós falamos para baixar o ar-condicionado. Teve um outro rapaz que também estava se lamentando. Aí meu marido colocou isso aqui na cabeça e, sabe, fez um monte, mas não teve jeito. Teve dor de garganta, teve febre quando chegou no Brasil. Então, isso aqui pode salvar a tua vida também, né? Então, onde você estiver, né, você tenha sempre em mãos, né? Coloca lá na bolsa, você tem que levar uma meia,
uma Echarpe. Se for inverno, né? Eu tenho uma tonelada deles, né? Então, se for o cachecol mais pesado, você já viaja com ele, né? Porque no avião eles colocam até para não ter problema de proliferação de bactérias mesmo, né? Então, uma constante, né? Tem todo uma pesquisa com a temperatura, eles abaixam mesmo a temperatura. Então é isso, não viajar de sandália, então esses sneakers está super na moda, tem de todo jeito, tem do mais simples ao mais sofisticado, com, com strass, né? Eu fui viajar para o Brasil e fui com uma de strass. Então ela tinha um monte de strass assim em cima, era bege, simples, mas em cima, quando ela fechava com velcro, ela tinha uns strass, né? Então tinha cinco strass, assim. Eu cheguei em casa, quando eu deixei aquele para viajar, né? Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha dois em cada um, porque o resto caiu pelo caminho, né? Quer dizer, não funciona. E olha que eu tenho muitas milhas de viagem, mas você vê que não funcionou. Eu deveria, né, ter pensado em nada de apliques, nada, coisa simples, elegante, mas simples, né? Já falei dos tecidos. Se veste, se você for viajar, mesmo se for calor ou frio, se veste em camadas, né? A cebola, né? Então, uma camisetinha embaixo, depois uma outra mais pesada, se é de lã ou de cachemir, né? Que esquenta bastante, não pesa nada. Ou mesmo um tecido, uma composição mista, né? Coloque embaixo um blazer, o capote, aquilo que é, né? Mas assim, se fizer calor ou se fizer frio, você já tá, né? Estrategicamente dá para tirar e colocar roupa, né? Sem precisar ir para o banheiro e tudo mais, né? Então é isso. Uma meia é legal porque o controle é rigoroso. O controle lá do metal detector, quando você deixa o Brasil assim para as viagens internacionais, você olha, já vi gente ficar praticamente quase de cueca, ter que tirar tudo e aquilo tocar. Tá, hoje caiu a temperatura aqui, desculpa, gente, mas aqui no escritório e tô vendo que o aquecimento não partiu, eu tô aqui, se eu tô tocando o nariz é porque realmente tá frio, não sei porquê, mas esfriou, já tava calor 2 dias atrás, o tempo é louco, e hoje tá frio, então tá um pouquinho gelado, né, peço desculpa aí se eu ficar tocando o nariz aí. Então, não viajar de salto alto, que às vezes eu olho assim, nossa, eu adorava um salto, agora eu não adoro mais, vou mais para comodidade. Mas eu vejo o pessoal com salto agulha, né? Andando pelo aeroporto, eu acho lindo, maravilhoso, mas fico imaginando, meu Deus, e até como é que faz, né? Deus me livre e guarde batendo na madeira, mas se você tiver que escapar do avião correndo, como é que você vai sair com aquele salto, gente? A segurança é fundamental quando você viaja, você tem que pensar em tudo, né? Quando eu fui fazer intercâmbio, eu fui para uma agência e eles me falaram assim, se possível levar até um saco de dormir, porque você não sabe o que pode acontecer. E aconteceu comigo uma vez que fui para o casamento de uma amiga no sul da Itália, estava morando no Brasil, e cheguei, peguei uma semana só de licença do trabalho, e quando eu cheguei em Roma, estava voltando já, estava lá na fila do check-in, de repente, abaixaram tudo, né, abaixaram lá. O pessoal saiu, desapareceu da Itália, entraram em greve. Eu fiquei 3 dias no aeroporto de Roma. 3 dias. Eu vi, assim, coisas que o ser humano, você não sabe o que é. Porque todos os voos que faziam conexão ficaram lá. Então, eu vi gente de cadeira de rodas, eu vi gaiola de papagaio,
né? Não estou exagerando, gente, de cachorro, de gato, porque o que acontece? A Itália, naquela época, lá era companhia de bandeira, como eles falam, é a companhia da Itália, então não foi só o pessoal de terra, o pessoal que trabalha a bordo do avião, foi também o pessoal que colocava lá o combustível nos aviões, parou tudo. Parou tudo. Então, quem fez conexão virou, sequestraram todo mundo ficou lá. 3 dias. Então, eu não vi nada, não me deram água, nossa, foi uma coisa horrível. Eu tive que escrever para o senador da República para depois receber um voucher. Não, como se fala? Aquele coisa para descontar na próxima passagem, que se a passagem custava 800, eles estavam me oferecendo a 1.000 e passa euros. Enfim, uma furada. Mas, enfim, uma viagem de uma semana, acabei ficando mais por conta da greve. Porque entrou em greve, o que você pode fazer? Eles falaram que a greve era lícita. Era um direito dos trabalhadores, né? Era o direito dos passageiros, ninguém estava se importando muito, não. E foi bem, bem dramático a coisa. Então, chapéu, boné ou um boné, chapéu é legal, porque também meu marido, quando estava com frio, ele colocou, a gente saiu daqui em dezembro, estava frio, então ele colocou uma touquinha que eu estava levando, ele colocou na cabeça, enrolado, que salvou a vida dele, até podia ter sido pior, por conta do frio, né? Então, tá. Minha roupa de algodão já falei. Então, uma mala assim, basiquinha para uma semana, se você vai vir para a Itália, por exemplo, agora que vai primavera, verão, vou falar uma mala básica, né, para as mulheres. Então, lingerie, 6 calcinhas, 3 sutiãs, depois as meias, né, como eu falei, pelo menos uns 3 pares de meias de algodão, uma calça jeans, 2 shorts, preto ou caque ou azul marinho, que são básicos, uma sandália rasteirinha, né? A sneakers, se você estiver viajando, já tá com ela no pé, um blazer que dá para jogar com tudo, uma calça preta social, que se você tiver que visitar alguma coisa assim mais, né? Você tem que levar uma calça preta te salva, uma camisa social, uma camisa mais fina, como essa daqui, um tecido mais assim, mais legalzinho, que dá para colocar no blazer, um vestidão longo, né, que tem assim, o mais simples possível, viu, gente? 4 camisetas de algodão, né? Agora tá usando bastante camiseta de todos os tipos. Aí um chinelo havaiana para tomar banho, né, como fala, no hotel, ninguém vai tomar banho em hotel, em lugar nenhum do mundo de pé no chão, né, gente? Porque você não sabe como é que é a higiene nos hotéis, então não arrisca não, você pode ver tudo lindo, maravilhoso, mas não arrisca não, vai com o chinelinho lá. Um pijama, eu gosto de pijama porque quando você está muito cansado, a tua temperatura cai, né? Então você sente frio na hora de dormir, mesmo que depois você tire, né? Mas um pijama de algodão de manga comprida é o ideal. Manga comprida, calça comprida. Uma blusa de manga comprida que eu gosto, como eu falei, de misto seda com algodão, ou cachemir com algodão, enfim, tem umas bem levinhas e tal, e aquilo esquenta e não pesa, né? Então é isso. Uma malinha essencial aí. Depois, né, tentar colocar magia, né? Colocar maquiagem, bijuteria, creme para o corpo, essas coisas, lembrando que você também vai comprar na destinação. Na Itália, essas coisas não custam muito e tem uma qualidade ótima, então deixa para comprar aqui na Itália, né? Usa lá as embalagens pequenas para você colocar creme, alguma coisa, né? Para você não ficar sem, nem desodorante você tem que comprar, aqueles sprays você tem que botar dentro da mala, perfume também. Bijuteria não faz que nem a minha nora não, que pegou todas as bijuterias que ela gostava e para ela viajar, ela ia fazer uma viagem pela Europa aí por um tempo, aí ela colocou tudo na mala, roubaram.
E não é só no Brasil, gente. Em Roma, minha mãe também foi roubada em Roma, eles teve conexão, abriram. O que eles não puderam roubar, por exemplo, tinha a roupa, eles rasgaram as roupas, rasgaram a mala, a bolsa. Enfim, você vai receber, você vai fazer causa, tudo bem, mas não vai pagar nunca aquilo que você, né, perdeu, né? Então, por mais que eu amo bijuteria, eu amo joia e tudo, mas eu aprendi a usar o essencial. Você tem que ir, são coisas, a mulher que quer viajar sozinha tem que, né? Aí umas dicas de segurança. Eu viajei muito sozinha, gente, só que é assim, estou falando de 18 anos atrás, quase 20 anos atrás, a minha primeira viagem internacional que eu fiz sozinha, nossa, curti muito. Só que tinha algumas precauções. Eu não saía de noite, porque sozinha tinha medo. Então, não fazia amizade. Você pode trocar 2 palavras com alguém e tal, mas você nunca sabe, sabe? Você não sabe quem que você vai encontrar. Você não sabe qual é a intenção do outro. Até para paquerar, cuidado, gente, você escuta de tudo. Mulherada solteira, né? Você pode conhecer uma pessoa e tudo, mas sempre em locais públicos, não confia não, porque é roubada, é roubada. Troca o telefone, hoje tem as coisas, se o que tiver que ser, será, né? Mas evita as aventuras durante as viagens. Pode ser drástico o meu conselho, mas você não sabe, né? Hoje em dia você não sabe quem é que você pode encontrar. Depois tem gente de todo jeito, você não sabe se a história da pessoa, né? Então, eu digo, segurança em primeiro lugar, aproveita, viaja e tal. Por exemplo, quando eu viajei, eu atravessei a Itália, eu me lembro que eu perdi um trem, tive que pegar o trem depois, que era de noite, fiquei desesperada, entrei num vagão onde tinha uma família, eu falei, desculpa, eu não quero viajar sozinha, e eu tenho medo de viajar sozinha, eles olharam assim, e eu posso viajar aqui com vocês? Fiquei com eles, com a família dentro do vagão, porque eu tinha medo. Eu era medrosa, mas eu não tenho nenhuma história triste para contar. Então, gente, não entra em roubada não, hein? Se você vai viajar, sabe? Se for uma viagem organizada, é uma outra coisa, né? Como agência de turismo. Mas fora isso, não viaja, não. Na Itália, é assim, tem diferença para o norte e para o sul, para mulher viajar sozinha? Tem, pessoal, tem. O sul da Itália é muito mais conservador, né? Então, evita, eu vou dizer, evita de viajar de Roma para baixo, viajar sozinha, eu não aconselho. Foi o que as pessoas me falaram hoje, com o meu conhecimento, eu acho que é melhor não viajar sozinha, né? Porque as pessoas são conservadoras mesmo, e de repente quem chega com você, você não sabe a intenção, né? Vou falar de uma outra coisa, as mulheres brasileiras, elas têm uma imagem, quando você fala que é brasileira, da onde deve ser? Que pergunta, da onde você é, né? Se você está na Itália. Se fala Brasil, o pessoal já imediatamente já vai, né, vendo as mulatas sambando lá na passarela, lá no Sambódromo, no Rio de Janeiro, que é a imagem que chega, né? Então, eles acham que tá todo mundo, né? Uma prima do meu marido, não é mentira isso, gente. Um dia ela me perguntou assim, Angélica, o pessoal lá no Brasil samba muito, gosta muito de dançar samba. Eu falei, nossa, você nem imagina, né? Falei, no metrô, lá no metrô da Sé, você precisa ver de manhã o pessoal, todo mundo sambando na fila para pegar o metrô. E ela? Falei, brincadeirinha, brincadeirinha. A mulher estava acreditando. A mulher estava acreditando. Então, a minha sogra, quando me conheceu, falou assim, ai, sabe, quando eu penso no Brasil, eu imagino assim, o pessoal sentado com um sombreiro. Ela estava confundindo o México com o Brasil, né?
Falei, nossa, em São Paulo, pessoal sentado com sombreiro, assim, sabe, na cesta. Então, gente, as pessoas que não conhecem, que viajam pouco, se pensar, tô na Europa, todo mundo é culto, todo mundo é viajado, não é verdade, pessoal, não é verdade. Então, você tem que ter, né, alguns jogos de cintura, e às vezes as pessoas se ofendem, tem gente que já vai, sabe, já vai chegando, né, acha que brasileira, muitas vezes eu vi, assim, na minha cara, pensando, fazendo insinuações como se brasileira fosse uma mulher disponível. Depois eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, porque, inclusive, vou falar aqui de um episódio. Meu professor, né? Eu fiz um curso de eventos na Anhembi Morumbi e fiz uma loucura, porque eu abri a associação e aí fiz um curso de eventos e eu fiz online. Então eu ia de 6 em 6 meses no Brasil para fazer as provas em São Paulo. Então eu ia e vinha. E fiz amizade com o pessoal e tudo, com os professores, e tinha um coordenador do curso de eventos lá na Anhembi Morumbi de São Paulo. Aí ele falou, ai, Angélica, sabe o que acontece? Eu contando, conversando com ele e tal, e ele falou, ai, porque as alunas, quando vão fazer intercâmbio pela universidade, vão para Espanha, o pessoal, as professoras começam a olhar, o pessoal olhou torto, porque elas gostavam, era inverno e elas usavam bota. Tem umas coisas assim, elas associavam, sabe, bota é o pessoal que fica lá na esquina, sabe, mulher à toa. Uns ícones, umas coisas. Por quê? Porque aqui o pessoal que estuda vai de jeans, camiseta, né? Se investe muito num bom capote, mas sempre com sneakers. Todo mundo de salto baixo, mesmo porque a Europa não foi feita para salto alto, gente. Às vezes eu falo para o meu marido, quero ir para algum lugar e quero colocar um salto alto. É impossível andar no centro de histórico de alguma cidade italiana, porque é paralelepípedo, é aqueles pavimentos que tem 500, 1000 anos, entendeu? Dependendo. E não dá para você andar de salto alto. E depois associa, né? Sabe, o coisa da mulher fatal, sabe, vulgar, acham que é vulgar. Então ele falou assim, por quê? Eles fizeram esse comentário com as alunas chegaram falando que quando elas colocavam bota, eles olhavam torto e tudo mais. É porque acontece isso. Eu falei num outro vídeo sobre higiene, das pessoas associarem uma pessoa que estava estudando na França, que tomava banho todo dia, e a história também, tem a história da higiene, tem um vídeo, vai procurar, que eu já fiz aqui, de associar o banho, né, porque antigamente era isso, quem se lavava, as mulheres que se lavavam muito, eram as mulheres da vida. Então a prostituta lavava o homem, né, lavava as partes íntimas do homem antes de ter a relação. Então, isso ficou e fala, não, mas hoje todo mundo é moderno, a gente está na Europa. Gente, vai na simplicidade que é melhor, vai na simplicidade que é melhor, sabe? A tua sensualidade, o teu sex appeal vai, sabe, aparecer de qualquer maneira, mas de uma maneira mais elegante, mais sóbria, né? E as coisas, se tiver que acontecer, eu sei que a sedução para a mulher é uma arma, mas a brasileira tem assim toneladas. Tem toneladas. E no imaginário coletivo, principalmente eu falo da Itália, e é melhor abaixar um pouquinho isso e ficar na sobriedade. Você não vai se arrepender. Bem, eu acho que ficou longo mesmo, como imaginei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pequeno presente para as mulheres exploradoras. Viagem, meninas. Mesmo se você tem 20, 30, 50, 60, 70 anos, pega a tua mala, vai viajar. O mundo é maravilhoso. E eu acho que viajar é uma das coisas, um dos prazeres, né? Tem um monte de prazer na vida, mas viajar é um prazer bem especial. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E viva nós mulheres! Tchau!